Olá, Diego Mangabeira aqui, tudo bem, pessoal? Eu quero falar com você nesse vídeo a respeito de você pensar sobre a sua mente, então aquilo que você tem realizado nesse exato momento. Basicamente, uma mente que sabe aquilo que quer nunca pode ser balançada, nunca pode ser atrapalhada, nunca vai poder, inclusive, sair do caminho, da direção correta que está pensando. E o que acontece muitas vezes quando a sua vida está desse jeito, você consegue alcançar aquilo que você quer, que pode ser um desejo material, então um bem material, um imóvel, às vezes até, por exemplo, uma casa dos sonhos, dinheiro, né? Você co-criar dinheiro inesperado. Muitas vezes até, por exemplo, você viajar para algum lugar o qual você gostaria de viajar, você conseguir proporcionar para sua família, para a pessoa amada, para o seu marido, sua esposa, namorado, namorada, um relacionamento feliz, um relacionamento dos sonhos, que muitas vezes, na verdade, é um sorriso no rosto, é um bom dia bem dado. Às vezes até, por exemplo, dar um abraço, né, naquele dia para você, naquele momento que você mais precisava. Né? Você, por exemplo, estava triste, mas tem alguém do seu lado que pode dar esse suporte afetivo qual você necessita. Né? Então, quando a gente pensa sobre isso, sobre essas condições, até mesmo de trabalho, né, vamos pensar, se você sabe aquilo que você deseja em metas profissionais, a sua carreira profissional, fica muito mais fácil de você, por exemplo, concretizar. Você sabe como que é o começo, o meio e o fim. Se você está procurando um emprego, você já sabe qual que é a vaga que você quer conquistar. Se você quer ganhar determinado salário ou mesmo benefício, você sabe aquilo que você quer ganhar. Se você quer começar um negócio, empreender, né, na internet ou mesmo fisicamente, você sabe o quanto você precisa investir, o quanto vai voltar, em quanto tempo isso vai voltar. Então, o que é interessante disso tudo, né, se a gente pensar em relação a isso, é o quão importante é você pré-determinar aquilo que você deseja. Porque uma mente que sabe aquilo que quer, ela não se abala facilmente. Né? E muitas vezes é o que está acontecendo com você. Como você não treina isso, então basicamente qualquer coisa externa, qualquer coisa exterior está influenciando você negativamente. Então imagina assim comigo aqui, nesse exato momento. Você deseja um sonho, concretizar um sonho, co-criar uma nova realidade na sua vida, mas o que acontece muitas vezes, você começa a ouvir os ruídos externos, né? Você começa a ouvir outras pessoas, você começa a deixar de se ouvir em relação àquilo que você deseja, você começa, na verdade, a acreditar mais nos outros do que em você mesma, do que em você mesmo. Você para não escutar, por exemplo, a sua própria intuição, né? O seu coração. Você começa, na verdade, a desacreditar dos seus sonhos, né? E o que acontece muitas vezes, você começa a desacreditar da sua vida, você começa a desacreditar do seu propósito, você começa a dar mais valor aos outros do que a você mesma. E isso não é legal, né? No longo prazo, nesse jogo, nessa matemática, a soma vai dar zero. Né? O que é a soma zero, nesse caso, nessa equação matemática? Você não vai concretizar nada, você não vai cocriar nada. A sua manifestação não vai acontecer e que isso vai trazer corroborar dentro da sua vida? Que muitas vezes aquilo que você mais desejava não vai acontecer. E aí você vai culpar Deus e o mundo, o universo, parente, amiga e amigo, que por causa, ou mesmo cônjuge, né, o namorado, namorada, esposa, marido, você começa a colocar a culpa em todo mundo, né, aquele condicionamento de vítima, fazendo com que, na verdade, a culpa, né, o ressentimento, a tristeza, o medo, todas as frequências vibracionais negativas, mais baixas, fazem com que você fique cega, surda ou muda para não falar, não ouvir e não sentir aquilo que você precisa fazer por você. Né? E acontece com muitas pessoas quando a gente pensa nessa perspectiva. Tem muita gente, na verdade, não concretizando porque não está indo até o fim. Né? E pode ser o seu caso. Você não está indo até o fim porque as pessoas já estão falando, para de fazer isso, ninguém faz isso não. Né? Você começa a ouvir essas ladainhas, né? Esses murmúrios, esses gritos, esses ruídos, os quais na verdade são de pessoas que não alcançaram aquilo que elas querem. São de pessoas que na verdade têm ressentimentos porque elas sabem que na verdade elas têm inveja de você. Muitas vezes acontece isso. As pessoas têm inveja do seu sucesso, do seu brilho, da sua luz, e você começa, ao invés de usar esse brilho, essa luz que você tanto tem, que você emana dentro de você, você esquece disso. Você esquece que, na verdade, você não precisa dos outros para ser feliz, ou mesmo para ter dinheiro, ou mesmo para concretizar, co-criar tudo aquilo que você deseja. Você
compartilha com os outros, porque você está no estágio, um nível de consciência, um nível vibracional, um nível energético, o qual você entende que você não é só uma, mas você não é só um. Você está aqui para compartilhar com mais pessoas, mas ao mesmo tempo, não é necessário com que você precise dos outros, entende? Não é uma necessidade de carência, isso acontece muito com as pessoas. Se eu tiver determinada pessoa, eu vou ser um sucesso, né? Acontece muito nesse jeito, é um condicionamento que você aprendeu. Se essa situação funcionar, aí as coisas vão ser melhores. Não é assim que você deve pensar, não é assim que você tem que condicionar o seu subconsciente, muito pelo contrário. Você tem que pensar numa perspectiva de que eu me comprometo a realizar aquilo que eu quero, independente das condições, independente das adversidades, independente daquilo que pode acontecer, porque sempre pode acontecer algo que saia, né, da perspectiva da segurança que você tanto preza. O desconhecido é necessário para acontecer o desconhecido. Ou seja, se você está com medo agora e você está fazendo coisas diferentes, isso não significa... Opa, passou um bicho aqui. Isso não significa que, na verdade, as coisas tendem a dar errado. Né? Até esse bicho apareceu aqui, até eu tremi aqui, né? Tô segurando aqui o celular, né? A câmera. Pode acontecer. Então, assim, isso significa que a gravação vai ser ruim? Lógico que não. Está ótimo, a gente está conversando aqui. E nessa mesma perspectiva, é na sua vida. Esses altos e baixos apenas representam que, na verdade, você está passando por situações que estão modificando a sua bioquímica, ou seja, os seus hormônios, os seus neurônios, a forma que você enxerga a sua vida, a forma, inclusive, que você está presenciando a beleza da vida. E o que é a beleza da vida? É você valorizar, agradecer, por exemplo, verificar que o seu corpo é belo, que o que você pensa é magnífico, com que os seus sonhos que você tem tido atualmente, por exemplo, eles às vezes saem da casinha, né? As pessoas ao seu redor às vezes não te entendem. Muitas vezes, na verdade, eles começam a questionar, para de pensar nisso, não vai dar certo não. Ou mesmo, por que você está começando a pensar assim? Ninguém pensa assim não, para, o mundo não é assim tão fácil. Né? E aí você começa a ouvir essas pessoas, para de ouvir essas pessoas, ignora. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, porque às vezes a gente da família, né? O pessoal sempre fala, mas Diego, se for família, Diego, se for marido, esposa, namorado, namorada, se for uma pessoa que eu amo, que está do meu lado, eu amo apesar dela ou dele me machucar falando o que está falando. E aí que tá. Você tem que entender que o estágio que você está enfrentando, o que você está passando agora, que você está vivenciando, é um estágio necessário para você. E talvez a outra pessoa não vai entender isso neste exato momento. Mas através do seu exemplo, que é através de uma mente determinada, você vai mostrar para essa pessoa que uma mente que sabe o que quer consegue conquistar aquilo que deseja, né? E aí nesse exato momento, através dos resultados, que podem ser resultados financeiros, resultados profissionais, resultados pessoais, de qualquer esfera, emocionais, você vai conseguir provar para essa pessoa cética, pessimista, vitimista, negativa, que pode ser as pessoas que estão ao seu redor, que na verdade as coisas podem ser e sair muito melhores do que elas próprias imaginam, porque elas têm dentro da mente subconsciente delas limitações, e você não tem limitações, porque você acredita no mundo das infinitas possibilidades, você acredita que as coisas podem ser melhores, sim, você acredita que inclusive todas as oportunidades que estão acontecendo são necessárias para o seu próprio crescimento. Você sabe que as dificuldades que tem nesse exato momento aparecido para você são necessárias para você chegar no próximo nível, porque você sabe, você é forte, tão forte o suficiente que você sabe que aquilo que você tem vivenciado agora representa apenas aquilo que você vai agradecer depois falando assim, caramba, muito obrigado por ter acontecido isso comigo, porque através disso eu cheguei num estágio que eu nem imaginava que eu poderia chegar. Ou mesmo, você vai poder falar assim, eu sei que apesar do medo, eu continuei firme no meu sonho, na minha cocriação, naquilo que eu acredito, ou mesmo eu continuei vendo, ouvindo, sentindo aquele momento que eu sei que às vezes é no futuro, eu sei que eu estou meditando, né? Eu estou preparando o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, a minha alma, para chegar naquele momento e falar, caramba, agora é o momento da minha transformação. E talvez é isso que você tem que fazer. Talvez, o bicho de novo aqui, talvez o que vai acontecer com você, muitas vezes
você vai provar para você mesma, para você mesmo, que você é forte, entende? Muitas vezes nem você acredita que você pode chegar nesse nível. Muitas vezes, ao invés de você esperar, por exemplo, você está querendo provar para os outros, não. Você vai conseguir ver que quem que quer provar que você consegue chegar lá é você com você. E nessa perspectiva, né, de autoaprimoramento, autoconhecimento, você vai presenciar muitas novas descobertas, porque quando você conquista a si mesma, conquista a si mesmo, você demonstra sabedoria, você demonstra maestria, você demonstra humildade. Né? E o maior mestre que pode existir, né, ao longo da história da humanidade, nesse universo, nessa imensidão de vida, é sempre aquela pessoa que admite que não sabe nada, aquela pessoa que está desperta, que está disposta a crescer, que tem uma mente determinada e sabe, se eu alterar minha mente, tudo muda. Minha vida muda, minha carreira muda, meu relacionamento muda, meu dinheiro muda, tudo aquilo ao meu redor muda. Eu consigo fazer, eu consigo criar, eu consigo entender o jogo de poder que existe nesse mundo. Eu consigo entender tudo. Eu consigo ver, ouvir e sentir tudo aquilo que eu preciso fazer. E é nessa perspectiva que eu quero que você pense daqui para frente, até para a gente finalizar. E é óbvio que para te ajudar, eu quero que você clique no primeiro link da descrição, que com certeza vai ter alguma coisa para te ajudar nesse exato momento. Tem nossos cursos, tem os nossos vídeos, tem os nossos podcasts, enfim, tem muita coisa. Tem os nossos canais também aqui de comunicação, para você entrar e a gente continuar a nossa conversa por lá, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Até logo. Tchau, tchau.